Irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada segunda-feira. Eita glória, né? A nossa segunda-feira se inicia e o Senhor está conosco. Até aqui o Senhor nos guardou, nos sustentou, cuidou de nós, nos colocou de pé e nos capacitou para fazer a tua vontade, né? Em todo momento, em todo tempo, o Senhor nos capacita para fazer aquilo que o Papai quer que nós façamos, né? Meu nome é Irmã Maria Aparecida, eu sou missionária pela honra e glória do Senhor. Estou aqui nessa manhã para deixar uma palavra do Senhor, porque a obra do Senhor é o Senhor que decide, o Senhor coloca quem Ele quer na frente da obra dEle. É da maneira que Ele quer, não é da minha nem da sua. É da maneira que o Senhor quer, né? Quem controla a minha vida é Deus, né? Não sou eu, irmãos. Então, assim, antes de você pensar em praticar a iniquidade ou a maldade contra a minha vida, lembre-se que eu sou serva do Senhor. Antes de você até falar alguma coisa, lembre-se que eu sou serva do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Ele é meu Pai, né? E aí eu vou falar com o Papai, né? Porque Papai, ele me mostra umas coisas, porque ele já conhece meu coração, sabe que eu não vou praticar o mal, eu não vou pagar o mal com o mal, nem praticar o mal contra as pessoas. Então Papai me conhece, ele me mostra quem são as pessoas, né? E aí eu não fico decepcionada. Por quê, irmãos, que eu não fico decepcionada? Porque elas não foram libertas ainda, né? Ainda não conhecem o amor de Jesus. Então eu já passei dessa fase. E essa fase, uma época, foi muito dolorida para mim. Hoje não. Hoje eu não retribuo mal com mal. Se você vier me ofender, eu não vou te ofender com palavras. Se você vier intentar na minha vida contra o mal, eu não vou pagar o mal com o mal, né? Eu só vou olhar. Eu só vou ficar olhando e orar, né? Se você querer também competir comigo em todas as formas, eu também vou deixar, porque eu sou serva do Senhor, eu faço a vontade do Senhor, não a minha. Então não há uma competição, há uma vontade e um prazer de fazer a obra de Deus com respeito, com amor, com gratidão. Então eu vou deixar você passar, eu vou abrir caminho para você passar, entendeu? Só que lembre-se, você tem que lembrar sempre que a obra não é para mim, é para Deus, né? Então todos nós vamos justar conta com o nosso Papai, todos nós vamos justar conta com Ele ao interromper a obra dele. Então você vai estar interrompendo a obra do Senhor, não me parando, porque o Senhor não me para, o Senhor me coloca onde Ele quer. E há muitas obras que o Senhor me leva para fazer, fora da igreja, dentro da igreja, onde eu for, né? Porque eu sou serva do Senhor, né? E isso que transmite é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes as pessoas têm raiva da gente e elas nem sabem por que tem. É o inimigo usando você, porque sabe que Deus me usa, sabe que Deus faz na minha vida. Então é isso. Então temos que vigiar e orar mais, né? Para ter comunhão e união, não para ter desavença, né? Isso dentro da sua casa, no seu trabalho. Irmãos, eu fico olhando assim, o Espírito Santo me mostra, eu fico olhando assim e falo para Deus: Senhor, como pode o homem praticar tanto mal e olhar na minha cara ainda e mentir para mim? E o Espírito Santo diz: minha filha, fique tranquilo, que quem controla sou eu. Quem dá a última palavra sou eu. Deixe ele. Eu vou pegar ele. Então eu fico quieta, porque eu tenho temor a Deus.
Não é medo, temor, porque eu sei o que o Senhor é capaz. Para mim abrir a minha boca aqui tá falando isso, porque é permissão do Espírito Santo de Deus, né? Porque a palavra diz que Deus é amor, mas Deus é juiz, é justiça e é fogo consumidor. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo aqui nessa terra. E principalmente a iniquidade e a maldade contra a vida de servo de Deus. Mexe com todo mundo, só não mexa com o servo de Deus. Porque aí as contas vai chegar. Ela pode demorar, mas ela chega. Entendeu? Aí nem se arrepende, né? Faz e também não se arrepende. Eu fico assim, meu Deus, como que pode? Eu não acredito, né? Como que pode? E o Espírito Santo fala isso. Só que assim, tem uma palavra na Bíblia que diz: como pode o homem tentar contra o servo de Deus, né? Então, o que nós vamos fazer? Orar, né? Orar, né? A orar. Aquele que quer ver o seu mal, a sua ruína, Deus está vendo. Deus está vendo tudinho, né? Então, o Senhor sabe a hora certa, né? A gente não precisa temer, a gente não precisa ficar com ódio, com raiva, nem querer se vingar, né? Porque Deus tem o tempo dele e a hora dele de fazer as coisas, né? E muitas vezes, irmãos, você depara com uma pessoa num estágio de sofrimento tão grande na sua velhice, ou aconteceu, você sabe o que é isso, né? É o retorno que ele semeou a vida inteira. E você sabe que vem e a pessoa não quer enxergar, né? A Bíblia diz assim: quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? E Deus, quem os justifica? Está lá em Romanos 8, 33, 37, né? Então, quando nós estamos na presença do Senhor, verdadeiramente estamos fazendo a obra do Senhor, o inimigo vai usar pessoas para te defamar, vai usar pessoas que estão consumidas pelo demônio, né? Vai usar pessoas para tentar te parar, vai usar pessoas para praticar o mal contra você, né? Quando Caim matou Abel, ali surgiu o ciúme e inveja, né? Porque ele queria o que Abel tinha, né? Então o pecado já vem desde lá, né? Não pense você que você não vai se deparar com pessoas assim, que elas sempre vão querer ser acima mais, e elas nunca vão aceitar a sua vitória ou o que você conquistou para chegar até aqui na humildade do Senhor. Elas nunca vão entender, né? Mas nós vamos ter que orar e pedir a Deus para nos dar livramento sobre isso, né? E agora, irmãos, nós vamos louvar o louvor para começar a nossa segunda abençoada, né? O nosso culto, onde foi uma benção. A ministração da evangelista Brígida. Irmãos, eu pude sentir a unção de Deus dentro da nossa igreja, aquela união, aqueles louvores. Irmãos, olha, só perdeu quem não foi à igreja, só perde quem não vai, né? Porque ali o Senhor não só vem até nós falar conosco, como também nos ensina a sua palavra, né? E é para ser guardada no nosso coração, né? Ela disse, a palavra que o Senhor disse, como você está contando os seus dias na presença de Deus, né? Foi uma benção, né? Então vamos aqui louvar o Senhor, né? E Deus abençoe, né, a vida da evangelista Brígida, que Deus continue usando ela grandemente, e todos ali, né? Vamos aqui. Eu não falo sozinho, eu falo com Jesus,
Eu não ando sozinho, eu ando com Jesus. Eu não vejo minhas coisas como mesmo, tudo para meu Jesus, o meu Jesus, viu? Ando os passos de Jesus, andando por aqui, eu sinto o seu fluir, eu sinto o teu fluir, eu vejo os passos de Jesus, andando por aqui, eu sinto o seu fluir, eu sinto o teu fluir. Glórias a Deus, aleluia. Eu não ando sozinha, eu não falo sozinha. As minhas coisas eu conto tudo para Jesus. Eu não falo sozinha, eu falo com Jesus. Eu não ando sozinha, não, eu ando com Jesus. Eu resolvo as minhas coisas, eu mesmo conto tudo pro meu Pai, pro meu Jesus, pro meu Jesus. Os passos de Jesus, andando por aqui, eu fluir, eu sinto o teu fluir, eu ouço a voz de Jesus falando por aqui, eu sinto o teu fluir, eu sinto o teu fluir. Oh, glória a Deus, você pode sentir os passos de Jesus andando por aqui, você pode sentir a voz de Jesus falando com você. Nós sentimos o fluir de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem tem Deus tem tudo. Eu disse isso a uma senhora dentro do ônibus ontem. Ela olhou para mim e sorriu. E eu disse, quem tem Jesus tem tudo. Diz aqui Jacó, meu Deus, eu nunca ando só. Deus de Abraão, Isaac, de Jacó, também é meu Deus, eu nunca ando só. Desde Abraão, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o meu Deus, eu nunca ando só. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o meu Deus também é o meu Deus, eu nunca ando só. Os passos de Jesus, andando por aqui, eu sinto o seu fluir, eu sinto o teu fluir, eu ouço os passos de Jesus, andando por aqui, eu sinto o teu fluir, eu sinto o teu fluir. Esse louvor é um louvor novo que o Espírito Santo me mostrou. Deus de Abraão, Romã e Rafael, de Isaac e Jacó, também é o meu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Que louvor abençoado, né? Deus de Abraão, Jacó, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também é o meu Deus. Glórias a Deus, aleluia. Senhor meu Deus, estamos aqui nessa manhã, essa semana que se inicia,
para falar a tua palavra, aquilo que o Senhor colocar aqui, não eu. Ô Senhor, abençoa minha mente, guarda meus olhos, guarda meus ouvidos, guarda minha boca, minha língua, guarda minha garganta, guarda todo o meu corpo e minha alma, guarda o meu espírito, guarda os meus órgãos que estão aqui, guarda a minha vida que pertence ao Senhor. Senhor, quando o inimigo queria tocar na vida de Jó, o Senhor falou: não, a vida de Jó é minha. Jó sofreu tudo, mas o Senhor não deixou que tocasse na vida de Jó. Então nós não estamos livres de sentir o baque, né? O baque da maldade do ser humano, mas o Senhor nos livra do homem sanguinário, nos livra do homem perverso, nos livra da praga, da peste, de toda maldição. Livra, Senhor, a nossa vida, livra, Senhor, a nossa casa, a nossa alma, o nosso espírito. Livra, Senhor, né? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui muito séria com vocês. Quando nós estamos orando por uma vida de uma pessoa e ela se encontra perdida. Quando ela se encontra perdida, o tratar é de Deus, não é nosso. Então nós não podemos colocar a mão onde Deus não quer que nós colocamos a mão, porque senão nós vamos sentir as consequências, né? Porque tem pessoas que Deus vai tratá-las, né? De uma forma ou de outra, Deus vai tratá-las como tratou eu, como tratou outra pessoa, como me trata até hoje, né? Se eu não andar na presença do Senhor, se eu não firmar na presença do Senhor, se eu não buscar a cobertura de Deus, que é a cobertura espiritual para minha vida, entendeu? Eu posso ter tudo, mas se eu não tiver Deus, eu não tenho nada. Eu sou como uma folha jogada no vento, sem rumo e sem direção. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele não é nada, ele é uma folha jogada no vento, sem rumo e sem direção. Nada nesse mundo vai saciar ele. Ele vai rodar, né? Nem dinheiro, nem bens materiais, nada, nem prazeres, nem nada. Se ele não tiver Deus, a tua vida não tem direção, né? Então, ele tem que buscar a presença de Deus, né? A palavra do Senhor hoje, nós vamos começar lá em Gênesis, né? Que diz, em Gênesis 13, 8... 13, vamos ver o que a palavra diz. Glórias a Deus, aleluia. A palavra começou aqui, né? Em 13, 8. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque, irmão, porque irmãos somos. Então, ele disse isso, né? Porque irmãos somos, né? Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló e os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era todo bem regado antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Deus é justiça e é juiz também. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E partiram-se um do outro, né? Cada um foi para o lugar. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina. E armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Então, nós fazemos uma escolha todos os dias, irmãos. Não é exceção de pessoas, mas nós podemos escolher todos os dias aonde nós iremos acampar. Aquilo que é mal aos olhos do Senhor, aqueles que praticam a iniquidade e o mal. Aqui Abraão fez uma escolha e Ló fez outra escolha, né?
E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha deste lugar onde estará para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês dei de dar a ti e a tua semente para sempre, né? Que foi, eu li até o 13, mas acabei lendo até o 16. Mas então, o que acontece quando Deus vai nos abençoar? Nós temos que estar debaixo da cobertura de Deus, da obediência de Deus. A Bíblia tem falado muito sobre a obediência, a igreja tem falado muito, o evangelho tem nos alertado sobre a obediência. Irmãos, não adianta. Quando Abraão queria levar Ló, Deus não concordou e não fez nada na vida de Abraão. A partir do momento que Abraão deixou Ló, a vida dele tomou um outro caminho, né? Então, se Abraão passasse na frente, não que Deus lá na frente não cuidou de Ló, não fez o que tinha para fazer na vida de Ló, mas se Abraão passasse na frente de Deus, o que aconteceria? Não passe na frente de Deus. Não leve aquilo para a sua vida que não pertence, que Deus não quer. Porque você vai ter as consequências, né? Você vai ter as consequências, que Deus ele pode te tirar do lugar e colocar no outro. Não se preocupe, né? Deus pode fazer maravilhas num estalar de dedos. Porque o tempo de Deus é assim, nós não entendemos o tempo de Deus, né? Mas quando Deus fala, chegou o teu tempo, é agora, né? E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Então ele decidiu tudo debaixo da cobertura de Deus, com ordem de decência. Ele decidiu tudo. Mas Deus falou com ele, né? E ensinou. No capítulo de Gênesis, nos ensina sobre a importância das escolhas que fazemos em nossa jornada, assim como sobre a virtude da humildade e do desapego material, né? Então, muitas vezes você está apegado às coisas materiais, ou apegado a alguém, e Deus não quer. Deus quer que você liberte essa pessoa. Deixa aí, né? Ou você larga aquilo que não é, que Deus não quer, né? Após o dramático desfecho da escolha de Ló na campina do Jordão, o capítulo 13 de Gênesis nos presenteia com um momento de profunda importância espiritual, a promessa renovada de Deus, né? Então, irmãos, nós temos que vigiar muito as coisas de Deus, né? Nós temos que ter os olhos bem abertos. E aí, como o Senhor quis e quer falar comigo sobre isso, sobre decisões, escolhas, novamente, o Senhor continua falando, nós vamos lá em Deuterônimo, nós vamos lá em Deuterônimo 28, 15 e 68. Mas eu quero falar uma coisa antes. Enquanto você quiser deixar Satanás usar a sua vida, sua casa, sua família, né, sua congregação, ele vai usar. Mas a partir do momento que você colocar um basta e falar, não, eu vou fazer a vontade do meu Pai, não a minha, né? Aí as coisas procedem. Em Deuterônimo 28, 15, 68, vamos ver o que fala? Deuterônimo 15. Os castigos por desobediência. Ai, castigo. Deus corrige aquele que ele ama. Será porém que se não
deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Escute bem, irmãos. Eu li o 28, vou ler mais o 16. Maldito será tu na cidade, maldita será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e criação das tuas vacas e rebanho das tuas. Então eu vou ler até aqui, porque tem essa maldição, né? Mas você que tem que fazer essa escolha. Aí eu pulei lá no 68, que está mais pro quase final, né? E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te tenha dito. Nunca jamais o verás ali. E sereis vendidos por servo e por servas, e os vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Ninguém gosta de ler Deuteronômio, né? Mas Deuteronômio fala para nós, nos alerta, né? Isso pelo pasmo do teu coração, com o que pasmará e pelo que verás com teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho que te tenho dito. Nunca, jamais o verás. Ali sereis vendido por servo e por serva, e os vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito séria, que já vem falando desde o início, desde lá de Abraão, que Abraão obedeceu a Deus e fez as coisas certas. E nós podemos fazer uma escolha todos os dias. Deus ainda está nos dando essa oportunidade de nós fazermos as nossas escolhas, né? Escolher, né? Quais são as consequências da desobediência a Deus? A consequência da desobediência a Deus inclui punição divina, separação de Deus. Estar separado de Deus significa estar privado da sua luz, amor, esperança, paz e bondade, né? Muitas vezes você até acha que tá, mas não tá. Desordem e conflito, a sua vida vive em desordem e conflito. Perda de bênção, você nunca é abençoado, você está sempre no mesmo lugar. E vulnerabilidade ao inimigo, né? Decadência e fracasso, né? O inimigo vai fazer arruaça na sua vida, né? Vai pegar e vai fazer com que você fique ali, né? Desobedecendo a Deus e fazendo as coisas de qualquer jeito. E o Senhor não aceita as coisas de qualquer jeito. As coisas do Senhor tem que ter ordem, decência, tem que ter amor, tem que ter fé, né? Perseverança, né? E o Espírito Santo que muda aqui não é eu. Então vamos lá em Salmos de número 32. Porque é o Espírito Santo que muda, não é eu, né? Salmos 32:1 diz o quê? A felicidade do homem perdoado e exortação ao arrependimento, né? Bem-aventurado aquele cuja as transgressões é perdoada e cuja o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesada pesava sobre mim, e o meu humor te tornou em sequidão de estio, né? Então nós temos que confessar ao Senhor os nossos pecados. Aqui fala: confessei que o meu pecado e a minha maldade não encobri. Você está encobrindo mal?
Você está fazendo parte da maldade e continua encobrindo? E você acha que Deus não sabe? Né? Mas aqui fala da felicidade daqueles que, né, é perdoada, né? É perdoada. O Salmo 32 é um dos salmos de Davi, de Davi, e é citado várias vezes no Novo Testamento, né? O Salmo, no versículo 1, lê: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada, cujo pecado é coberto. Esse versículo nos ensina que aqueles que são perdoados por Deus se tornam abençoados, né? Não vai ficar lá na maldição. E ele também destaca a misericórdia de Deus em nossos erros, né? Deus é misericordioso, mas como falou lá, né? Nós temos que o quê? Redimir, procurar se arrepender, né? Aqui, porque Davi, ele não tinha pecado, tinha muitos pecados, Davi, mas ele andava com Jesus, ele andava verdadeiramente com Jesus, então ele se arrependia do fundo do seu coração, verdadeiramente, né? E procurava não fazer mais. O Salmo 32 de Davi confessa e celebra o perdão divino. O Salmo 32 é o segundo dos 7 salmos penitenciais, né? Ver o versículo 6 que fala: Davi escreveu o depois de confessar a Deus o pecado de adultério e homicídio, né? O que ele fez? Ele deitou com a mulher do seu amigo, ainda matou, botou ele lá na guerra para ele morrer, porque ele queria a mulher do seu amigo. E o pecado dele não foi bonitinho não, mas ele não escondeu o seu pecado, não ocultou o seu pecado. Ele foi lá e confessou ao Senhor, né? O que é bem-aventurança em Salmo 32, né? O bem-aventurança consiste na remissão de pecados. A confissão dos pecados facilita a consciência, né? As promessas de Deus trazem alegrias, mas tem que confessar o pecado para que sejamos perdoados, né? Para que sejamos abençoados. E o Senhor é misericordioso, né? Mas lá no início falou. Aí nós vamos buscar lá em João, né? Nós passamos lá em João 8. João 8, 8:30. João 8:32. 8:32. Vamos ver? Lá em João. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, poderoso é o nosso Deus, né? Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, né? Glórias a Deus. Aqui, eu abri um pouco mais para cá, vamos ver aqui no 8. Glórias a Deus, aleluia, né? 32. Aqui diz assim, vamos ver. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz que a verdade os libertará. No 8º capítulo, versículo 32, Jesus fala sobre a verdade e como ela é necessária para a liberdade, né? Ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo nos ensina que se quisermos ser verdadeiramente livres, devemos aceitar a verdade. A verdade, irmãos, é verdade mesmo. A verdade não é mentir, a verdade não é caluniar, a verdade não é causar confusão, a verdade é descobrir. Porque a verdade, na palavra do Senhor, liberta, cura, sara, transforma, né?
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos entender o que significa? É uma declaração. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Significa que somente a verdade de Cristo liberta o pecador. Enquanto você não conhecer a verdade da palavra de Deus, a Bíblia, você não é liberto. Você pode estar dentro da igreja, você pode ler aqui o Evangelho, mas se você não conhecer, né, a Cristo Jesus verdadeiramente, você não é liberto. A salvação do homem só é possível através de um relacionamento genuíno com Jesus Cristo, que expressa um compromisso sincero, verdadeiro, com a verdade que ele revelou. Não adianta, irmãos, eu falar que estou em Cristo Jesus e estou ali pecando, estou mentindo, estou trapaceando, estou fazendo todas as coisas erradas, estou praticando a iniquidade, estou fazendo mal para o próximo. Eu não conheço a verdade, porque o dia que eu conhecer a verdade, eu vou falar não. Pode vir a tentação? Vem. Pode bater na minha porta um prato de lentilha? Pode, mas eu vou falar não. Eu conheço a verdade, e a verdade me libertou, então eu não quero, né? Minha carne pode estar gritando ali querendo, e eu falo eu não quero. Conhecer a verdade significa conhecer o próprio Jesus. Nós temos que conhecer Jesus, aproximar dele, permitindo que a sua palavra se torne vida em sua vida. Porque a palavra do Senhor é luz, é lâmpada para os nossos pés, né? É preciso deixar que tal verdade lave e purifique, né? É preciso, né? A declaração conhecereis a verdade vos libertará, indica que uma pessoa só é verdadeiramente livre quando o Evangelho de Cristo domina você. Quando você não posso te dizer, mas naturalmente você é dependente disso, do Evangelho, né? Somente dessa maneira a verdade ganha o seu real sentido e garante a libertação desejada, tão desejada, né? Conhecer a verdade demanda caminhar lado a lado com Jesus. Ah, irmã, peraí, eu não quero caminhar com Jesus porque eu gosto de tomar cerveja, eu gosto de sair para o mundo, eu gosto de dançar, eu gosto de tanta coisa, então eu não quero largar os prazeres da carne, né? Eu gosto de adulterar, eu gosto de sexo, eu gosto de estar lá na macumba, lá fazendo as coisas para os outros, né? Eu gosto, aquilo ali sacia, né? Quando eu vejo os outros caídos, os outros mal, você não conhece a verdade. O dia que você conhecer a verdade em Jesus, o dia que você querer caminhar verdadeiramente com Jesus, automaticamente o Espírito Santo te convence. O Espírito Santo te convence do errado, da maldade. O Espírito Santo te convence do pecado, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Grande é o Senhor, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus é poderoso para libertar e curar, né? Irmãos, nós estamos chegando nesse tempo que o Senhor vem, então nós já estamos vendo muita coisa, os profetas vão ver, vão falar em língua, vão sonhar, vão ter visão. Irmãos, se vocês soubessem o que eu vejo, eu vejo legiões de demônios. E eles ficam só querendo entrar. Mas o Senhor coloca guarda, coloca anjos na nossa porta, guarda, para bate ré, Satanás. Volte para onde você veio. Aqui tem Jesus, sabe? E ele fica rodeando. Irmãos, a coisa é séria. Se nós não buscarmos a presença do Senhor, enquanto se pode,
Busque a presença do Senhor verdadeiramente. Conheça a verdade verdadeiramente quando se pode se achar. Porque vai chegar um tempo que não vai ter mais. E vai chegar esse tempo de Deus, né? E eu fui lá buscar na Bíblia o que a Bíblia diz sobre o que o ser humano pode fazer o mal. Porque a nossa natureza humana quer e contra o que o Espírito quer. Então a nossa natureza humana quer ir contra o que o Espírito Santo de Deus quer, né? E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem fazer. Irmãos, é muito forte. O Espírito Santo falou comigo nessa palavra. Tem muita gente fazendo o que eles querem fazer. E não pode fazer, porque a nossa natureza humana quer. É uma luta contra principado e potestade do mal. Mas é uma luta contra o sangue. É uma luta contra o sangue, contra os principados. A luta é contra a carne. E ela, nesses tempos, ela está cerrada mesmo, irmãos. Está lá em Gálatas. Está lá em Gálatas 5. Gálatas 5, 17 e 25. Vamos lá ver, irmãos, as coisas tá aí, né? Deus está falando que você ainda pode fazer uma escolha. Todo dia a Bíblia vem falar para você: apartar-te do mal, aparta-te do mal, volte enquanto é tempo. A Bíblia sempre está falando, mas há muitos que dormem, há muitos que não querem enxergar, né? Vamos ver aqui. Gálatas 5:17, vamos ver. Aqui, as obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, né? Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Este, porém, ser um ao outro para que não façais o que quereis, né? Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declara, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito aí já fala, né, que a gente falou esses dias, a caridade, né, os frutos do Espírito, a caridade, de gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Qual vocês vão escolher, irmãos? Há um livre-arbítrio que Deus nos ensinou, nos deu de escolha. Irmãos, mais do que o Evangelho fala, mais do que o Evangelho ensina, é você que decide que lado você está. Eu estou com Jesus, eu escolho Jesus. Aí, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a inveja, porque o Espírito Santo tocou em mim para dizer essa palavra. Irmãos, a inveja está pairando no mundo. E como Caim matou Abel por causa de inveja, irmãos, a inveja é um sentimento podre, é uma podridão.
Por onde ela passa, ela mata tudo. A inveja entre filhos e pais, a inveja entre irmãos e irmãs, a inveja dentro da sua casa, a inveja até do próprio cônjuge. Irmãos têm que vigiar, né? E o que eu fui procurar? A Bíblia fala, né, sobre a inveja. Não, a Bíblia nos aconselha quanto à inveja, destacando o que devemos. Não ter inveja dos que praticam a maldade. Está lá em Salmos 37, 1. Vamos ver? Você não pode ter inveja de quem pratica a maldade. Deixe ele lá praticar, né? Ah, mas ele conseguiu tal coisa, ele fez tal coisa. Uai, se ele está fazendo no mal, deixa ele que faz. Não precisa você ter inveja dele, não. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, né? Aí em Provérbios 23:17 também fala, né? Não seguir os caminhos da inveja. Provérbio 3:31. Vamos lá ver. Eu quero mostrar para você que a Bíblia fala sobre a inveja o tempo todo, que é um sentimento podre, pior do que a podridão. Ela apodrece os ossos. Vamos ver? Provérbios 3:31. Vamos lá ver. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos, porque os perversos é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Olha a palavra. Reconhecer que a inveja apodrece os ossos. Eu acabei de falar, né? Está em Provérbios 14:30. Entender que a inveja pode ser incontrolável. Ela é incontrolável. Sabe aquela inveja que você fica doente quando a pessoa vê a outra bem? Ela pode ficar bem, mas não melhor do que você. Irmãos, é bom vigiar, né? Ela não se alegra com a sua alegria, né? Só com a sua tristeza. Está em Provérbios 27:4. Vamos ver? Cruel é o furor e a impiedosa ira, mas quem parará perante a inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Ah, não tem problema não, é porque ele é assim mesmo, ele tem isso. Está repreendido em nome de Jesus. Não é não. Não é. Vamos repreender isso. Saber que a inveja traz confusão e coisas ruins. Vamos lá ver também. Está lá em Tiago 3. Em Tiago 3. Por isso que tem pessoas que podem participar e tem outras que não podem, porque o Senhor não permite. Irmãos, quando você está na presença do Senhor, o Senhor afasta de você o mal. Muitas vezes você vai lá, desobedece o Senhor e traz o mal de novo para perto de você. Se o Senhor está falando que não, é porque é não. Ai, eu tenho misericórdia dele. Não tenha não. Não tenha, deixa Deus ter. Mas não estou dizendo isso que é para você ter maldade sobre a pessoa. Não, isso aí é pecado. Eu estou dizendo que é para você deixar Deus tratar, né? Em Tiago 3,16 diz assim. Vamos ver? 3,16. Aleluia. Diz assim. Porque onde há inveja e o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Cuidado, irmãos. Tem gente vestida em pele de cordeiro, de lobo,
pronto para atacar, né? Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura e depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Palavra forte, né? Nessa manhã o Senhor tratando aí conosco, né? A inveja é considerada um pecado pela Bíblia, indo contra o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo e pode levar a comportamentos prejudiciais. É isso, irmãos, né? É isso. O que eu posso falar é isso que Deus quer que nós olhamos, né? Olhamos e vemos o que está acontecendo, né? Nós vemos um grande exemplo de inveja na Bíblia, né? No livro de Gênesis, quando o sacrifício de Abel foi respeitado e aceitável por Deus, e o dele não. E aí, o que acontece? Caim matou seu irmão por inveja. Cuidado, irmãos, né? Cuidado que o inimigo tem usado pessoas, né? No tempo da colheita, Caim apresentou, né? Então, e a palavra também de Deus sobre a inveja, a palavra de Deus é muito clara sobre a inveja. É uma obra da carne, irmãos, não é de Deus. Um pecado incrivelmente perigoso e destrutivo. E precisamos nos livrar completamente dele. Nós temos que nos livrar disso. Isso arruína a vida da gente em todo sentido. Isso é um pecado que Deus está falando aqui. A inveja, indicada por Tiago como sendo um sentimento maligno, irmão. Olha, olha, um sentimento maligno. A pessoa que possui esse sentimento não é discípulo de Jesus, mas seguidor do inimigo que luta contra tudo aquilo que é bom e respeitoso. Então ele está ali para tentar destruir a obra de Deus, disfarçadamente, né? Ele vai sim na igreja, vai. Ele vai na sua casa, vai. Ele frequenta o seu trabalho, frequenta, né? Mas você tem que orar e pedir para Deus te livrar dessas coisas. Mas a palavra diz lá em Romanos 8, 33, 37. Vamos lá ver. Em Romanos 8, 33, 37. Vamos ver? Vamos ver, porque toda a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela coopera para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Eu não canso de dizer. Né? Que mesmo que ela está exortando, corrigindo, ela está cooperando. Nós temos que ler e compreender. Senhor, afasta isso de mim, Senhor. Quer que eu tenha isso? Né? Vai falando, vai vendo as suas ações, o que você está fazendo. Né? Quem está de fora está vendo. Talvez você não enxergue, né? Que você tem esse sentimento. Talvez você não quer aceitar. Ah, não, mas aí que tá. E o inimigo, enquanto isso, a sua vida está estagnada por isso. Vamos ver aqui em Romanos 8. Em Romanos 8, aqui. 8, 33, 37. Vamos ver? Romanos 8, 33, 37. Eu faço uma coisa e o Espírito Santo faz outra, né? Então é o Espírito Santo, por isso que eu falo, irmão. É o Espírito Santo que nos guia, não é nós não. Nós pensamos que é tudo da nossa carne, não é não. É o Espírito Santo que nos guia. Então vamos lá? Romanos 8, 33, 37 aqui. 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos sepultados como ovelhas para o matadouro.
Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade iriam alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, nada pode nos separar desse amor de Deus. Olha que palavra poderosa que o Espírito Santo nos deu aqui para fechar essa palavra, né? Que está lá em Romanos 33, 37. 33, 37, mas eu li até o 39. Eita, glória a Deus, eu li o 38 e o 39. Eita, glória a Deus, aleluia. Não tem mais prazer de estar fazendo a vontade do nosso Pai. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica. Glórias a Deus, aleluia. Tem aqui também que diz: quem nos poderá, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Glórias a Deus, aleluia. E no 33 lá em cima: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, e qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Glórias a Deus, aleluia. Que palavra poderosa nessa manhã. É isso, irmãos, né? Palavra poderosa. O Senhor confirma a palavra para nossa vida, nossos corações, né? Como ser um servo verdadeiro, porque a Bíblia falou sobre a verdade que nos liberta, né? De todos os males. A verdade nos liberta quando nós somos verdadeiramente seguidores de Jesus. Quando nós se entregamos verdadeiramente, quando nós lemos o Evangelho e nós cremos na lei, no Testamento, quando nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus, né? Aí diz: excelente coisa é desejar ser um servo verdadeiro diante de Deus. Por isso, além de praticar aquilo que diz, né? Diz lá em 1 Timóteo 3:1-16, também é preciso possuir as suas obras e as virtudes. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Qual é a vida do servo de Deus? A vida do servo de Deus é uma vida de oração. E muitas vezes jejua, busca pelas madrugadas, a sinceridade com Deus, e total é a oração, e nunca cessa. Orai sem cessar, né? Vamos ver lá? Tá lá em 1 Timóteo 3:1-16. Vamos ler aqui para terminar, né? Porque o que o Senhor fala, a gente tem que falar. E aí a gente termina aqui. Hoje eu acabei aprofundando um pouco a palavra. Geralmente eu não demoro muito, né? Em 1 Timóteo 3, vamos ver aqui. Eu passei o 4. 1 Timóteo 3, aqui. 1 Timóteo 3:1. 1 Timóteo 1:16. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopata, essa palavra deve ter um significado, depois a gente vai ver. Excelente obra, deseja, né? Aí vamos lá no
16, para entender. E sem dúvida alguma grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo e recebido acima na glória. Eita, glória a Deus, como o Senhor é maravilhoso para falar conosco, né? Esse é Jesus. Ele veio nessa terra para nos ensinar, né? Para nos capacitar. E aqui ele está mostrando para nós, né? Aqui em 1 Timóteo 3, e lá no 1 falou, né? Os deveres dos bispos e dos diáconos. Então todos nós temos um dever com Deus, né? Todos nós temos uma obrigação, temos um compromisso, temos uma fidelidade com Deus e tem que ser cumprida aqui nessa terra enquanto nós estiver aqui. Se nós somos servo para fazer a vontade de Deus, né? Uma excelente coisa é desejar ser um servo verdadeiro, né? Se nós somos verdadeiros perante a lei de Deus, né? O inimigo, ele se levanta para cair, né? Ele até tenta, né? Mas ele se levanta para cair, porque ele não pode competir com Deus. Mesmo que ele use pessoas para tentar praticar o mal, a iniquidade, ele cai por terra, em nome de Jesus, né? Ele cai por terra, ele vem e volta, né? Ele volta para onde ele veio, né? E porque o Senhor se faz presente na nossa vida, né? E o inimigo, para entrar, ele tem que achar uma casa vazia. Uma casa vazia é uma casa sem o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quando o inimigo entrou e veio mais 7, é porque ele achou a casa vazia, né? Muitas vezes, irmãos, as pessoas estão vazias de Deus, elas acham que está só na presença de Deus na igreja, de ouvindo ali a palavra, mas elas não colocam em prática, elas não oram, não jejuam, e elas não querem obedecer aos seus orientadores, que no caso Deus deixou os seus pastores, deixou os seus que faz parte da igreja. Quando nós falamos lá no início da ministração da palavra, o que houve lá, né? E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Então, irmãos, aonde houver desavença, contenda, né, confusão, não habita Deus, né? E aqui fala que Deus ensinou a importância das escolhas. E lá Abrão fez aquela escolha, né? Como sobre a virtude, né, da humildade. E a gente desapegar muitas coisas, fazer renúncia, irmãos. Para servir ao Senhor nosso Deus, tem que fazer renúncia. Não adianta você continuar do mesmo jeito que está. Não adianta. Você tem que fazer renúncia. E a renúncia é mesmo da carne, né? Da carne, você tem que fazer uma escolha. Todo dia você faz uma escolha. Amém? Glórias a Deus. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus nessa manhã, né? Que você possa orar e pedir ao Senhor que tire esse sentimento de você, que você conheça a verdade verdadeiramente, para que ela te liberte, né? Porque só a verdade pode nos libertar. A palavra diz, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, se inicia essa semana abençoada, Senhor, né? Tem muitas pessoas, que não conhecem ainda o seu amor, mas que o Senhor possa tocar o coração delas nessa manhã e que elas venham querer conhecer a tua verdade, que muitas vezes, Senhor,
Não tem como o Senhor fazer uma obra na vida dela. Não tem como o Senhor, porque não está debaixo da cobertura do Senhor. Não está andando verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Não faz renúncia, Senhor. Não permanece, Senhor. Porque a luta é contra principado e potestade do mal. Não é um contra os outros. A luta é contra a carne. Todos os dias. Ó Senhor, ajude, Senhor, para que a pessoa possa firmar na Tua presença. Ó meu Deus, eu passei por isso. Eu passei por isso várias vezes. Eu me caí. Mas o Senhor me levantou. Porque diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quando nós queremos verdadeiramente nos posicionar. Nos posicionar. Ó Senhor, nos ajude, Senhor, a fazer a sua obra com amor, com respeito, com retidão, com dignidade, com verdade, Senhor. Nos ajude, Senhor, que a Tua palavra falou hoje no total sobre a verdade liberta. Só a verdade liberta, mas essa verdade tem que ser estudada na Tua palavra, no Evangelho, para que nós possamos entender e praticar. Oh meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor teve misericórdia de nós e graça. Oh Senhor, olhai por aqueles que estão nos hospitais com doença não só do corpo, mas da alma, que para fazer uma cura tem que se libertar do pecado para que possa ser curado. Oh meu Deus, meu Pai, olhar aqueles que estão na rua, olhar aqueles que estão abandonados, olhar aqueles idosos que estão no abrigo. Oh Senhor, só o Senhor pode olhar. Olhar, Senhor, porque a Tua palavra diz, em primeiro, que nós temos que amar o Senhor de nosso todo o coração, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar uns aos outros de todo o coração, honrar pai e mãe de todo o coração. Oh Senhor, nos ajude para que a Tua palavra permaneça na nossa vida, no nosso coração, principalmente na nossa família, aonde quer que nós levamos a palavra. Nos ajude, Senhor. Porque a luta é contra principado e potestade do mal. Mas o Senhor vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. O Senhor abre porta que ninguém pode fechar. O Senhor fecha a porta que ninguém pode abrir. E eu creio no poder da Tua palavra, Senhor. Eu creio nas promessas do Senhor para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, para os meus vizinhos, para os meus entes, até para os meus inimigos, eu creio, porque o Senhor disse que se teu inimigo tiver sede, dê de beber, se teu inimigo tiver fome, dê de comer. O Senhor disse, há uma diferença entre servo do Senhor, fazer a vontade do Senhor e buscar o aquebratamento de coração, a humildade, a paz, a esperança, a perseverança, a fé. Oh, glórias a Deus! E o maior de todos esse é o amor. Glórias a Deus, aleluia. A Tua palavra diz que o maior de todos esse é o amor. E sem o amor nós não vamos conseguir. Volte atrás, perdoe, peça perdão ao Senhor e mude a sua vida, porque o Senhor quer te salvar, Ele quer te dar a vida eterna, né? Esse é o maior presente que Deus nos dá, a salvação. Não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo que compre a nossa salvação. Busque a sua salvação, porque ela é individual. Eu não salvo ninguém, nem meu filho. Nós temos que buscar. Glórias a Deus, aleluia. Amém? Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos continuar
o dia adorando ao Senhor, que é digno de toda honra e glória. Eu falo com Jesus, eu não ando sozinho. Eu ando com Jesus, eu não resolvo as minhas coisas por mim mesmo, conto tudo pra Jesus. Depois eu vou disponibilizar esse louvor lá no meu Instagram. Glória a Deus, de Jesus. Andando por aqui, eu sinto teu fluir, eu sinto teu fluir, eu ouço os passos de Jesus. Andando por aqui, eu vejo o seu fluir, eu vejo o seu fluir. Oh, glória a Deus, aleluia! Santo é teu nome, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Oh, glória a Deus, é o mesmo. Eu amo com Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos nós, que essa semana venha abençoada e qualquer decisão que você for tomar na sua vida ou fazer, consulte a Jesus, fale com Jesus. Amém? Glórias a Deus.